Já começa uma série de entrevistas para o governo do estado do Ceará. Hoje, nos estúdios da TV Capital, está o candidato da Unidade Popular, Serlei de Souza Leal. Bem-vindo, candidato. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos os telespectadores da TV Capital. Bom, vamos começar aqui nossa rodada. E eu faço uma pergunta. Candidato, o senhor foi lançado com uma chapa única, ou seja, sem coligação partidária. Isso foi uma exigência sua? Qual seria o motivo do partido ir para uma eleição majoritária sem apoio de outros partidos? Bom, Sandra, a gente construiu a Unidade Popular há 3 anos. Na verdade, um pouco mais de tempo. Nós conseguimos reunir 1.200.000 assinaturas. A Unidade Popular lançou pela primeira vez uma candidatura à Prefeitura Municipal de Fortaleza, da companheira Paula Colares, né, a chapa comigo como vice. E a Unidade Popular, como eu falei, é um partido político recente, é o mais jovem partido político criado no Brasil, um partido de esquerda, um partido socialista que tenta resgatar essas tradições da luta social, de movimentos sociais. Nós nos construímos a partir desses movimentos. Então, tentamos realizar, junto com outros partidos de esquerda, uma coligação, mas ela não foi possível em virtude do momento político que nós estamos vivendo, especialmente a definição do nosso partido pela nossa candidatura nacional, a candidatura de Leonardo Péricles, que é trabalhador, assim como eu, entrou na militância na Universidade, eu na Universidade Federal, ele no movimento secundarista, e a gente, por conta, principalmente, da priorização da nossa candidatura nacional, do Léo, à presidência da República, nós decidimos lançar aqui também no governo do estado. Embora tenhamos conversado com outras agremiações e decidido pela nossa candidatura para fortalecer o nosso programa, apresentar o programa de transformação real para o povo cearense, para convocar as pessoas a conhecerem a Unidade Popular pelo Socialismo, que de fato é o partido mais recente criado no Brasil. Então foram esses os motivos, principalmente, que nós definimos a nossa candidatura aqui ao governo, para fortalecer a nossa candidatura nacional, a nossa prioridade, para garantir que o povo cearense tenha a possibilidade de votar num programa popular e socialista aqui no Ceará. Candidato, as suas propostas de governo terão participação popular. Como o senhor pretende fazer isso? Haverá plebiscitos? Sim, sem dúvida. Nós temos vários pilares e um deles, o principal deles, é a participação das pessoas no governo. Nós, nos últimos 40 anos, temos visto uma mudança apenas de nomes para o governo do estado do Ceará. As oligarquias permanecem, os interesses políticos permanecem. Infelizmente, o povo, a população, especialmente a população mais pobre, os trabalhadores, eles são excluídos do processo de definição política, do orçamento, das políticas públicas, da participação nas secretarias. A Unidade Popular foi criada exatamente para dar voz às pessoas mais pobres, às pessoas da periferia, aos trabalhadores, às mulheres vítimas de violência, que infelizmente precisam ser atendidas e não têm a devida atenção do governo do estado para poder resolver o problema da saúde, da educação, enfim, de vários problemas sociais que nós sofremos aqui no estado do Ceará e no Brasil. Então, o fato é que nós queremos governar com as pessoas, não simplesmente as pessoas votarem na UP. A Unidade Popular convoca todas e todos para participarem do processo político. Então, está previsto na nossa gestão a criação de conselhos de participação popular. Nós queremos que a população venha conosco decidir os rumos do governo. Nós queremos criar assembleias e conselhos que possibilitem as pessoas participarem. Além disso, queremos criar plebiscitos, por exemplo, para definir uma política pública, para definir um orçamento. Nós sabemos que a Assembleia Legislativa do Estado vota o orçamento, mas por que o povo não é consultado? Qual é o problema da população participar desse processo de definição? Então, nós queremos criar esse orçamento de forma popular, que a população, todos os trabalhadores, em particular, participem e possam definir, junto com o governo, as políticas públicas prioritárias e como nós vamos garantir uma mudança efetiva, real, na vida do povo do estado do Ceará.
Candidato, eu li que o senhor vai garantir o tratamento gratuito de transição completa para pessoas trans. Queria que o senhor explicasse um pouco mais detalhado sobre isso. Olha, Sandra, a população trans, assim como a situação das mulheres vítimas de violência, é uma situação muito grave que vive o estado do Ceará. Nós somos um dos piores estados que assassina mulheres. Então, o número de feminicídios é grande, assim como transfeminicídios. No caso do feminicídio, nós somos o 4º pior estado. No caso de transfeminicídios, nós somos o pior estado do país nesse quesito. E esse preconceito, essa realidade dura do povo do estado do Ceará, esse público principalmente, que a maioria, se você somar as mulheres e mulheres trans, o público LGBTQI+, nós temos a maioria do povo do estado do Ceará. Então nós queremos garantir políticas públicas que possam dar atenção a essas pessoas. No caso, por exemplo, das mulheres, nós queremos criar centros de referência no interior para atender as vítimas de violência, casas-abrigo para as mulheres que são vítimas, né, dos seus agressores. Então eles têm que sair de casa, essa mulher tem que sair daquele ambiente de agressão e tem que ser atendida pelo governo. O governo do estado precisa atender essas mulheres. Inclusive, Sandra, nós da Unidade Popular construímos o movimento de mulheres Olga Benário. Recentemente, esse movimento, de uma forma bastante aguerrida, combativa, de forma acertada, realizou uma ocupação num local que estava abandonado e criou um centro de referência popular para atender essas mulheres vítimas de violência, sejam mulheres cis, né, ou mulheres trans. Então, essas pessoas podem ser atendidas lá pelo Centro de Referência Preta Simoa. Foi homenageado essa mulher aguerrida, mulher negra, que inclusive é uma das referências da luta contra a escravidão no estado do Ceará, inclusive é esquecida pela historiografia. Então, nós precisamos temos esse compromisso e teremos na gestão do governo do estado do Ceará. No caso das pessoas trans, nós temos várias políticas que queremos adotar. Nós sabemos do preconceito que existe no nosso estado e é importantíssimo que essas mulheres tenham acesso, por exemplo, à universidade, tenham acesso à transição de gênero de forma gratuita. Esse é o nosso compromisso, que essas pessoas, né, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, tenham acesso ao sistema de saúde e não sejam julgados ou julgadas dentro desse sistema, para que as pessoas tenham um atendimento social, um atendimento acolhedor e a gente possa garantir o sistema de saúde, que nesse sistema essas pessoas possam fazer a transição. É o nosso compromisso, assim como cotas nas universidades estaduais para esse público. Nós temos, inclusive, uma candidatura de uma mulher trans, que é Suede Carvalho, que é professora, historiadora e atua no movimento cultural lá do Cariri e está apresentando também ao Congresso Nacional essas propostas que nós agregamos ao nosso programa de governo aqui do estado do Ceará. Candidato, em qualquer lugar que andamos hoje está muito perigoso. Não tem uma pessoa que já foi assaltada ou que conhece alguém que já sofreu esse ato. O que o senhor pretende fazer em relação ao crime? Já fazendo outra pergunta, tem alguma solução em relação às facções criminosas? Olha, Sandra, a gente sabe que o problema da violência urbana é algo muito sério. E não existe solução mágica, solução mirabolante. A tentativa de trazer experiências de outros países, inclusive intervir com outras organizações no estado do Ceará, trazer algumas experiências que muitas vezes são experiências que não estão na realidade do povo do estado do Ceará. Isso, inclusive, pode piorar a situação. Então, a segurança pública só será resolvida quando a nossa população tiver todos os seus direitos garantidos. Então, é preciso que a população cearense tenha o direito à casa, tenha o direito à saúde, à educação, tenham todos os serviços, esporte e lazer, inclusive para a juventude. Nós precisamos tratar, por exemplo, a questão da dependência química, no caso das drogas, como um problema de saúde pública e não um problema de polícia. Nós temos essa postura na Unidade Popular, um programa nacional. Nós não queremos criminalizar
as pessoas porque elas são dependentes e adoeceram e a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então, são vários fatores que acabam corroborando para uma situação de insegurança da nossa população. Então, não existe solução mágica. A solução é o governo do estado criar programas públicos, programas e políticas que salvem o nosso povo, para atender as pessoas. Nós temos no estado do Ceará 1.200.000 pessoas em insegurança alimentar, nós temos milhões de pessoas desempregadas, nós temos as mulheres vítimas de violência, nós temos problemas sérios na saúde pública, filas enormes para fazer exames, nós temos uma juventude que não tem emprego, não tem acesso à cultura e ao lazer, então nós precisamos resolver esse problema, que é fundamental para a segurança pública do nosso estado. É importante ressaltar isso. Além disso, nós queremos criar um programa de justiça comunitária para as pessoas, para os bairros populares, os bairros pobres do nosso estado. 80% das ocorrências policiais são ocorrências por perturbação da ordem. Então, se nós tivéssemos uma polícia comunitária, um programa de justiça comunitária, com certeza a gente diminuiria muito esses problemas. É outro programa que a gente tem. Nacionalmente, junto com Leonardo Péricles, o nosso candidato a presidente da República, nós propomos ao Congresso Nacional a desmilitarização da polícia. É um fator para nós importantíssimo. Por quê? Porque hoje a gente tem cada vez mais uma polícia mais armada, uma polícia com segmentos, né? com grupos especiais, cada vez mais preparados para intervir nas periferias, inclusive com mais violência. E a gente acha que isso não vai solucionar o problema das facções criminosas. É preciso ter inteligência, é preciso atender as comunidades, ter programa de justiça comunitária, ter inteligência para atuar, principalmente quebrar a espinha dorsal do crime organizado, principalmente na situação financeira que eles têm, eles se organizam financeiramente, empresas lavam esse dinheiro e é preciso ter essa prioridade e não simplesmente a gente criar mais grupos especiais para invadir as favelas, destruir as comunidades e ir lá e nós não termos uma efetividade nessa política. Todas as candidaturas estão com essa tendência de aumentar. Quando o senhor fala essa tendência, seria tirar a arma do policial? É isso? Não, essa tendência que eu estou falando são as outras candidaturas, eles querem aumentar a repressão, como forma de solucionar o problema das facções criminosas. Isso não vai resolver o problema, porque se fosse para resolver, outros estados teriam resolvido. O caso do Rio de Janeiro é um caso muito particular. A gente vê hoje que essa guerra ao tráfico, essa guerra às drogas, tem levado, na verdade, assassinatos cada vez maiores às comunidades pobres. Então, a forma de combater as facções criminosas é com inteligência, é atacando a lavagem de dinheiro que eles realizam para manter o tráfico de drogas. Por outro lado, diminuir a dependência química das pessoas. Então, tratar os dependentes químicos que hoje, infelizmente, estão nesse mundo das drogas e a gente precisa cuidar como um problema de saúde pública. Candidato, com a pandemia, o Fique em Casa, a economia a gente vê depois, muitos comerciantes fecharam as portas e faliram. Qual a ajuda que o senhor pretende fazer em relação à economia do Estado? Olha, Sandra, essa situação da economia do Ceará é muito grave, né? Nós temos milhares de pessoas desempregadas, pessoas passando fome, trabalhadores do campo sem acesso a crédito, trabalhadores sem apoio técnico. Nós temos uma situação de inflação galopante, não é uma realidade só do estado do Ceará, mas de todo o país. E é importante a gente, de fato, atuar para mudar essa realidade. Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 30 anos, o governo do estado do Ceará se isentou dessa responsabilidade. Como? Vendendo os ativos. Privatizaram a Enel, privatizaram o Banco do Estado do Ceará, fizeram essas privatizações, inclusive apoiam outras privatizações. Queríamos até aproveitar para denunciar todas as privatizações que estão sendo feitas pela Petrobras. A Petrobras era uma grande empresa aqui no estado do Ceará, tinha poços no mar, tem a Lubinó, que é a refinaria
de lubrificantes e tinha uma refinaria em Quixadá, uma refinaria de biodiesel, e todas elas foram fechadas. Na verdade, a Lubinol está em venda, os campos foram fechados do mar e a refinaria de biodiesel, que dava pelo menos 1.500 empregos, diretos e indiretos, lá na região de Quixadá, foi fechada pela Petrobras. Então o Estado ele precisa atuar. Então, a nossa ideia é garantir financiamento do governo. Nós queremos recriar um banco estatal, um banco público, para financiar a pequena produção, os feirantes, os comerciantes que precisam da ajuda do governo, ampliar os programas sociais, garantir apoio técnico aos trabalhadores rurais, aos camponeses, que hoje, infelizmente, estão abandonados pelo governo do Estado. É preciso a gente mudar essa realidade. Controlar os preços. Nós também temos propostas de criar feiras solidárias no interior, na região metropolitana de Fortaleza, inclusive aproveitando a agricultura familiar, os povos indígenas, os povos tradicionais. Eles têm uma grande experiência nessa área, então podemos realizar essas feiras e, além disso, cozinhas comunitárias que vão gerar emprego e renda e reduzir a fome do nosso Estado. Então, o governo precisa atuar, parar de privatizar, de entregar o patrimônio do Estado do Ceará, de realizar concessões, como tem feito nos últimos anos, e atuar de forma direta para resolver o problema da fome, da miséria, do desemprego do nosso Estado. Então, já pegando esse gancho que o senhor está falando das privatizações, então, no caso, a UP, né, ela é a favor que não privatize, ou seria metade privatizado, metade do governo? Como seria essa posição do senhor? Nós somos favoráveis à estatização. Nós defendemos que as empresas públicas elas sejam 100% estatais. É o caso da Petrobras, que nós defendemos ela como sendo totalmente do governo, inclusive sem acionistas privados. Inclusive, o nosso Estado ele teve uma perda, né, por conta do ICMS, por conta do programa de preço da Petrobras, que fez disparar os preços dos combustíveis no país. Então, se a Petrobras for totalmente pública, ela definirá preços com responsabilidade para atender as pessoas que são mais necessitadas. Por exemplo, o botijão de gás, que tem a ver com o Vale Gás. A gente pensa que as coisas estão desligadas, mas o governo do Estado tem um programa no Vale Gás e o preço do gás disparou. Então, nós temos aí um botijão de gás custando R$130. Então, é um absurdo. O governo do Estado pode atuar ajudando, financiando, para que a gente possa, em parcerias, ir reduzindo essas criminosas privatizações ou modificando ela. Naturalmente, é uma plataforma nacional da Unidade Popular, mas aqui a gente quer criar várias empresas. Sandra, a gente quer criar uma empresa de transporte público, nós queremos criar uma empresa de moradia popular, nós queremos criar uma empresa de tecnologia do Estado do Ceará, financiada pelo governo, para poder financiar a produção, para poder criar, inclusive, instrumentos de criação de softwares, de novas iniciativas, né? Estimular a inovação no nosso Estado, e é preciso que o governo do Estado, de fato, atue, garanta financiamento, apoio e a criação dessas novas empresas, institutos, para que o nosso povo tenha seus direitos garantidos e, ao mesmo tempo, tenha uma melhor qualidade de vida. Isso tudo significa que o Estado vai apoiar o pequeno produtor, vai apoiar o feirante, vai apoiar a inovação tecnológica do Estado do Ceará, e nós conseguiremos melhorar a economia do Estado, tirando a pobreza, reduzindo a pobreza no Estado. Além disso, diminuindo a desigualdade. Nosso Estado é um dos estados mais desiguais do país, André. Nosso Estado é pobre e tem um baixo IDH comparado a outros estados do país. E por quê? Porque nós temos a nossa economia controlada pelas grandes corporações, pelos grandes empresários, que inclusive pagam menos impostos do que a classe trabalhadora. Isso não pode continuar existindo. Nós queremos, inclusive, ampliar o ICMS das grandes construtoras, dos grandes empresários do nosso Estado, reduzir os impostos sobre a classe trabalhadora, que pesam sobre os trabalhadores, para que a gente possa diminuir a desigualdade. Falar de economia é diminuir a desigualdade social que é tão gritante aqui no Estado do Ceará.
Candidato Serlei, já estamos chegando ao final. A TV Capital agradece a sua participação e, por favor, deixe suas considerações finais para quem está nos assistindo. Bom, primeiro agradecer à TV Capital pelo espaço, dizer também que eu falava há pouco sobre a situação das mulheres do estado do Ceará. Queria também fazer aqui prestar minha solidariedade à ocupação Preta Simoa, que infelizmente foi atacada por um grupo de pessoas e estão querendo tirar essas pessoas, enfim, expulsar o movimento de mulheres que tão bravamente construiu essa ocupação lá no Benfica, convidar as pessoas para participarem e conhecerem essa ocupação, esse centro de referência da mulher Preta Simoa. Nós, da Unidade Popular, estamos nessa campanha combatendo o fascismo também, queríamos deixar registrado. Nós temos defendido a democracia. Hoje, infelizmente, o nosso país tem uma ameaça real, tem sido atacado, o atual presidente da República ataca as instituições, ataca as eleições, ataca a urna eletrônica, e o povo cearense deve reagir, deve defender essas liberdades democráticas que foram muito caras para o povo brasileiro. Essas liberdades custaram a vida de milhares de pessoas. Nós conseguimos uma Constituição em 1988, essa Constituição tem sido atacada e o povo cearense precisa defender as eleições, as liberdades democráticas, para a gente poder conseguir mudar esse país. Além disso, queremos convidar todas e todos a conhecerem um pouco mais sobre o nosso programa socialista de transformação real da vida das pessoas, um programa que tem na sua base a defesa dos interesses, dos direitos da classe trabalhadora cearense. Queremos finalizar dizendo que é preciso ter esperança, nós temos esperança das mudanças que o nosso país e o nosso estado precisam, mas ao mesmo tempo não temos medo de mudar, não temos medo de nessa eleição nós votarmos diferente, votarmos contra as oligarquias, contra os interesses das grandes empresas, contra as estruturas milionárias que hoje nós temos. As 3 principais candidaturas gastam milhões, enquanto os trabalhadores não têm o que comer na sua casa, o povo está passando fome, passando necessidade, desempregado. Não, nós temos dito, chega de votar nos mesmos ricos e empresários, é hora da gente dar um voto de confiança para a classe trabalhadora. Eu sou bancário, meu vice é o Bita Tapeba, que é dirigente do movimento indígena, liderança do povo Tapeba lá da Caucaio, e a gente está representando os anseios de milhões de pessoas que querem ver esse Estado, de fato, a serviço dos trabalhadores. Querem ver o governo atendendo a imensa maioria daqueles que trabalham, suam a camisa, mas infelizmente não têm os seus direitos respeitados. Obrigada, candidato. Aqui finaliza esse bate-papo com o candidato ao governo do estado do Ceará, Serlei Leal, da Unidade Popular. TV Capital junto com você nas eleições 2022.